Neste momento, quero convidar os irmãos a fechar os seus olhos para nós levar nosso pensamento a Deus. Senhor, nosso Deus e nosso Pai, Senhor, estamos aqui, Senhor, com o único intuito, Senhor, de te louvar e engrandecer o teu santo nome, Senhor. Senhor, assim como foi no Pentecostes, Senhor, nós pedimos o teu Espírito Santo, Senhor, que possa estar aqui, Senhor, dirigindo toda essa programação, meu Pai. Senhor, nosso Deus, Pai, eu não sei como alguns chegaram aqui, se chegaram tristes, Senhor, muitas vezes desacreditados, meu Pai. Que teu Espírito Santo, Senhor, possa estar reavivando essa pessoa, Senhor, neste momento, meu Pai. Que o Senhor possa estar falando tão profundamente, Senhor. Mas, Senhor, se tiver alguém aqui neste momento, Senhor, que esteja afastado dos teus caminhos, Senhor, que seja hoje, Senhor, o dia da reconciliação com o Pai, Senhor. Senhor, nosso Deus, Senhor, nós não sabemos o dia de amanhã, Senhor. O dia de amanhã é incerto, Senhor. O dia de se entregar é hoje, Senhor. Senhor, nosso Deus, Pai. Que o Senhor possa estar aqui no nosso meio, Senhor. Que nós possamos, Senhor, dia após dia, te buscar em espírito e verdade, Senhor. Amém. Que nós possamos oferecer uma adoração, Senhor, do jeito que te agrada, Senhor. Amém. Que tudo isso nós te pedimos, Senhor. Em nome de Jesus Cristo. Amém. Amém. Obrigada. Não tem como não começar perguntando o porquê dessa música. Ah, sim. E olha só, este hino, ele fez parte do nosso namoro, meu e do Nereu. Lá nos anos, né? Começou lá em 1900. Não, 1997. 1997, metade do ano, dia dos namorados, fomos para o jantar. E você sabe, esse hino marcou para nós. Por quê? Esse hino diz exatamente a nossa experiência. E por isso eu escolhi para cantar neste momento. Sabe, trazer para vocês, irmãos, algo especial que foi para nós. E eu quero então abrir, o nosso coração realmente nesse momento para que a gente possa estar falando de relacionamento. Então esse hino marcou para mim, para o Nereu, o hino do Prisma Brasil, quando eles lançaram. Muito bom, muito interessante. Não sei se todos têm assim como vocês a música que marcou, mas a gente vê muito que cada casal tem algo que marca para vocês, foi essa música aqui. Isso mesmo. Ainda mais o grupo Prisma, um excelente grupo. Eu não é do meu tempo, essa aí com certeza não. Mas muitas músicas deles até hoje a gente escuta, não deixa de escutar, são muito abençoados por Deus. Mas falando de família, o nosso tema será a restauração do casamento. Casamento à base familiar. E vamos começar já, porque o casamento é um tema tão central quando a gente fala no contexto da restauração. Olha, Léo, eu posso te dizer, o casamento, ele realmente é a essência. Eu fiz algumas anotações e em algumas questões, talvez você pergunte, a gente vai poder estar respondendo, mas eu fiz algumas anotações falando de casamento. E eu sinto assim, que o casamento, ele é tão importante, por quê? Porque é a construção de uma vida, é a construção. Então, já lá no princípio, deixará o homem, seu pai e sua mãe, e se unirá à sua mulher. Então eu vejo o casamento como a essência, o início. Olha só, quando eu cheguei aqui hoje, cheguei aqui às 19 horas, eu fui dar estudo bíblico, e nós chegamos na frente aqui, tinha uma senhora e um filho, aqui na frente da igreja. E essa senhora veio conversar conosco e eu achei muito interessante. Por quê? Ela veio para falar para nós da sua ex-sogra. E aí, olha que interessante, né? Quando você fala assim, ex-sogra, ex-marido, ex-alguma coisa, é algo que parece que já passou, mas ficou no contexto. Por isso o casamento é tão importante. Por quê? Porque são vidas que se entrelaçam e que depois elas perpetuam de alguma forma. Às vezes até com tristezas, outras vezes não. Mas por isso que é tão importante. Essa senhora, quando falou ali comigo, eu achei assim, realmente interessante, porque ela mora em Campo Mourão, veio aqui para o Jardim Paulista, 2 quadras daqui mora a sogra, mas ela está muito preocupada com a sogra. E ela veio visitar a sogra, ex-sogra, e ela falou assim, olha, é possível alguém ir visitá-la? Eu falei, com certeza, já anotei, vamos visitar.
Por isso que eu coloquei aqui, né, a construção de uma vida em conjunto. Por isso que quando há necessidade de restauração, o casamento, né, ele há necessidade, tem que ser feito. Por quê? Porque envolve muitas pessoas. Olha, normalmente quando a gente ouve falar de sogra, normalmente só sai piadinha, né? Mas essa aí foi para lá de uma sogra abençoada, isso sim, né? Sim. Não, e você sabe, colocando também, né, essa questão do casamento, coloquei aqui, né, base para a família e para a sociedade. E a sua saúde impacta diretamente no bem-estar emocional e psicológico dos indivíduos envolvidos. Aqui, até da sogra. Você vê, né? Ele impacta, né? O relacionamento do casamento, ele impacta na vida de uma comunidade, ele impacta na vida de uma família que você às vezes não imaginava, né? Uma família tão grande e você recebe junto. Então ele impacta. Sim, quando a gente fala da sociedade, normalmente quando alguém não está tendo bom dia ou não está de bom humor, às vezes a gente até se pergunta: será que está tudo bem dentro de casa? Realmente impacta não apenas o familiar, mas fora também da sociedade. E quais são os sinais de um casamento que está precisando da restauração? A gente falou desse exemplo de uma ex-sogra, mas tão muito amada. E quais são os sinais que precisam de uma restauração quando não está indo bem? Olha, Léo, tem muitos sinais. Sabe, eu posso dizer para você que inicia com aquela questão da comunicação. Quando um casal para de se comunicar, vai começar problema. Então eu acho, um dos sinais é quando para de conversar, para de ter aquele vínculo afetivo, aquele vínculo tão próximo que existia antes. Outro sinal que nós podemos dizer que a gente percebe e que é porque está tendo problemas é a questão sabe, quando a pessoa ela tem interesse, mas os lugares que frequenta, as coisas que faz, já não é o que o cônjuge faz. Quando os interesses, sabe, quando os interesses são diferentes, aí você pode perceber que está tendo problema, está tendo conflito. Porque senão o casal, a tendência é estar mais próximo. Vamos no casamento de um parente, vamos no casamento de um amigo, os dois estão juntos. Se você vê apenas um dos cônjuges no casamento de uma amiga, de um amigo, de alguém, você pode ter certeza que está tendo problema. Se você vê fazendo as suas atividades, fazendo os seus eventos ou planejando eventos sozinho, tem problema. Então tem muitas coisas, sabe, que a gente pode dizer que são sinais de que está tendo problema no relacionamento. Uma coisa também que a gente pode perceber é um distanciamento emocional. O que é um distanciamento emocional? Sabe, quando a pessoa aquilo que para o outro é importante já não é mais, as emoções, aquelas coisas, sabe, já não se preocupa se o outro está feliz, está alegre, se não está, vai distanciando emocionalmente, não está mais juntos, afetivo, e começa com o distanciamento emocional. Pode ter um distanciamento que a gente pode chamar do distanciamento da intimidade, da falta de intimidade, porque a falta de intimidade não é só intimidade física, a intimidade emocional. Então a falta dessa intimidade, dessa conversa clara, desse olho no olho, pode saber que está tendo problema. Também quando há brigas, a gente já sabe, né? Se há brigas, se há discussão, se há alguém falando mais alto, você pode ter certeza que também é um sinal de que está tendo problema. E quando a pessoa se torna egoísta, só quer então, assim, mas é porque o outro não faz para mim, então não vou fazer para ele. Pode saber que é um sinal de que está tendo problema. Quando você quer para você e não pensa no outro, então é problema. Então aí a gente já viu, não apenas mas vários motivos, várias ocasiões, vários níveis até mesmo de um afastamento, né? Então às vezes é sutil, às vezes não é. Conforme vai passando o tempo, pode se agravar. Então, são vários. Às vezes, não é porque você não está tendo um bom dia que aquilo reflete, mas, consequentemente, quem sabe. E tudo começa nas coisas pequenas, você pode ter certeza. Não é nas coisas grandes. Sempre começa nos detalhezinhos. Mas se o casal permitir esses detalhes
Sim, não se resolve? A Bíblia já fala, né? Não se deixe pôr-se o sol na sua ira. Você ficou chateado, ficou, sabe, ou aconteceu alguma coisa? Resolve. Porque se não resolver, aquilo vai aumentar. A tendência é aumentar. E esse resolver, como você comentou primeiro, através do diálogo. Então, se já não há diálogo, daí para frente acaba sendo só para trás, infelizmente, né? Isso mesmo. Então, se a gente falou desses sinais, a gente sabe que a solução é Deus. Então, qual é o papel que a gente traz de Deus na restauração de um relacionamento conjugal que já está nesses níveis como nós comentamos? Olha, eu diria que o papel de Deus é aquele papel que ninguém consegue ocupar, com certeza. Porque Ele vai fazer o que para nós é impossível. Eu acho essa parte assim fora de série. Deus, Ele é o único que pode fazer por nós o que nós não podemos fazer. Sabe, eu marquei um texto bíblico, deixa eu ver aqui, esse texto está em Mateus, capítulo 19, verso 26. E esse texto diz assim: para o homem é impossível, mas para Deus todas as coisas são possíveis. Deus é a fonte. Ele é a fonte. Ele é a fonte de amor. Ele é a fonte de sabedoria. Ele é a fonte. Ele nos dá as orientações na própria palavra. Então, aquilo que nós não conseguimos fazer, Ele poderá. Ele pode tudo. Então, o papel de Deus, eu creio assim, que a primeira coisa é fazer o que é impossível para mim. Quando nós falamos de relacionamento, de casal, a gente começa a perceber quantas diferenças. E aí nós começamos a ver que se não é Deus atuando conosco, Léo, o casamento não subsiste. Deixa eu contar para você no início do meu casamento. Olha, início de tudo. O que eu fiz? Nos arrumamos, né? Chegamos à nossa casa. Eu comprei pedaços assim, de 20 centímetros de corrente. E comprei cadeado. Olha só. Sim, comprei os pedaços de corrente e cadeado. Levei tudo certinho numa sacola, aquele peso. Aí o Nereu olhou e falou assim: pra que isso? Até eu tô me perguntando. Pra que isso? Eu vou contar pra quê? E eu falei pra ele. Eu falei pra colocar nas nossas janelas, pra deixar um pouquinho aberto pra ventilar enquanto nós trabalhamos. Aí ele olhou pra mim e falou assim: mas amorzinho, você sabe que a casa que eu moro, a casa que ele morava com a minha sogra antes, né? Ele construiu outra casa e ele falou assim: a porta só ficava encostada, nem chave não tinha. Aí eu falei assim: sério? É que na minha casa nós fomos assaltados. Sim, hoje, até hoje, na porta da cozinha, porque forçaram com o pé de cabra, quebraram ali e entraram na nossa casa. Aí o que meu pai fez? Tramela em cima, tramela embaixo, cabo de vassoura, é sério. Por quê? Porque essa era a minha realidade. Mas olha, Léo, que realidade diferente. Uma coisa tão pequena que na hora, quando ele falou assim: não precisa colocar as correntes. Não precisa. Foi um choque. Não, e pra mim, eu falei: como que eu vou dormir sem as correntes nas janelas? Como que eu vou trabalhar e não vou deixar a casa aberta? Nosso quarto não tinha cortina. Claro, cortina eu poderia colocar, mas nos primeiros dias nós não tínhamos comprado a cortina. Como que eu vou dormir no quarto sem cortina? Você vê como é que é? A gente traz bagagens emocionais e bagagens relacionais e bagagem de experiências vividas para dentro do casamento diferente, muito diferente do outro. Por isso que eu digo que se não é Deus atuando e fazendo o impossível por nós, não há casamento que resista, não há casamento que subsista, porque as diferenças são muito grandes. Eu estou falando apenas uma, assim, que eu lembrei agora, assim, né, que foi algo, assim, para nós marcante, mas já tivemos tantas diferenças, tantas formas de pensar e de agir diante de coisas passadas, que é só Deus, é só Ele. E Ele pode, então, restaurar, Ele pode reconstruir, Ele pode. Falando em reconstruir, nós sabemos, né, que o nosso Deus, Ele é o Deus do reconcerto, Ele é o Deus da reconstrução, porque Ele quer nos moldar. Tem um texto bíblico que fala que se a pessoa, né, o edificador, se o Senhor não edificar a casa, os que constroem trabalham em vão. Está em Salmo 127:1. É Deus, é Ele que
precisa reconstruir em nós até as nossas próprias ideias equivocadas ou as nossas experiências passadas, que não é mais hoje. Hoje é outro momento, hoje é outra história, hoje é outro local. E eu posso dizer, eu não sou a mesma que eu era quando eu me casei. Não mesmo. Eu não sou a mesma que eu era no ano passado. Cada dia, cada experiência vai trazendo isso para nós. Então, esse é o nosso Deus. E eu gosto de uma ilustração de uma pirâmide, aonde o esposo está numa base, a esposa está na outra base do triângulo. Deus está no alto. Quanto mais próximos estamos de Deus, mais próximos do outro. É real. Isso é real. E aí, quando você perguntou qual o papel, né, de Deus na reconstrução, ou nesse momento, eu digo, ele é fundamental. Se ele não estiver na casa, a casa não permanece. Sim. Você falou que mudou bastante. As correntes continuam lá? Não! E nem usamos aquelas correntes, eu nem sei o que nós fizemos com elas. Mas quando a gente fala de Deus, você trouxe um ponto extremamente importante, que o casamento não é composto por dois, mas sim por três, com Deus presente. E outro ponto muito interessante quando a gente fala da reconstrução, ele é o oleiro, nós somos barro, nós temos que nos permitir ser moldado por ele. Não adianta a gente pedir, Senhor me molda, me ajuda, mas se eu apenas peço da boca para fora e não permito, não abro meu coração para Deus poder me modelar, transformar meus hábitos, minhas atitudes, e aí sim se reconciliar se estiver precisando. Muito bom, é isso mesmo. Deus, ele vai fazer desde que eu permita, com certeza, mas ele quer fazer muito mais do que nós mesmos queremos, porque ele quer nos fazer filhos felizes, e para sermos filhos felizes nós precisamos estar numa família também que seja feliz. Sim. E qual conselho prático a Bíblia pode nos oferecer, pode nos trazer nesses momentos de crise? Falamos um pouco sobre a importância de Deus aí, mas os exemplos bíblicos nós temos? Temos muito exemplo prático. A Bíblia, ela é riquíssima em conselhos para nós. Um dos conselhos que eu acho assim muito interessante, né, quando é falado assim, seja tardio em se irar, seja tardio em falar, ou seja, fale menos. Eu estou falando que eu acho interessante porque isso é para mim, né? Porque às vezes a nossa vontade é falar. Tanto que nós mulheres, realmente isso já é certo, de que a gente tem uma necessidade muito maior de falar, muito mais palavras durante o dia do que os homens, isso é certo. Mas muitas vezes nós temos que entender que há momento de falar, mas há momento de calar. Então eu acho esse texto interessante de Tiago 1,19, que ele nos lembra da importância de ser pronto para ouvir, tardio para falar, tardio para se irar. E isso sugere que os casais devem se esforçar para ouvir um ao outro com atenção e evitar reações impulsivas durante as discussões. Então, por isso que eu falei, né? Eu acho esse texto muito interessante, quando nos aconselha realmente, a palavra de Deus nos falando, olha, fale menos, mas não se ire, fale com calma, respira, conta até 10, enche a boca de água. Enche a boca de água. É muito interessante. Então são coisas que você vai aprendendo no decorrer das nossas experiências, que são muito importantes. Então a Bíblia nos fala isso. A Bíblia também, lá em 1 Coríntios 13, é um capítulo inteiro falando de amor. Vai falar que o amor é bondoso, fala que o amor é paciente, que o amor é longânimo, que o amor é benigno. Diz assim tantas coisas ali sobre o amor que vai discorrendo e fala que o amor não se arde em ciúme, não se ressente do mal. Olha só, quantas vezes nós às vezes nos pegamos com sentimentos contrários àquilo que a Bíblia está nos falando, mas a Bíblia nos fala e nos ensina, siga isso aqui, siga e busque o amor verdadeiro, que é o amor de Deus, né? O amor de Deus por nós. Então o amor ele não arde em ciúme, o amor ele não se ufana, não se soberbece, o amor tudo passa, mas o amor ali ele acaba cobrindo, como diz o outro texto, ele cobre multidões de pecado. Então é amor, nós vivemos realmente em amor. Tem um outro texto que fala também sobre a sabedoria, nós devemos buscar a sabedoria, Provérbios 3, 5 e 6.
Ele nos aconselha a confiar em Deus e buscar sua orientação em todas as decisões. Então, buscar sabedoria. Nós temos planos, eu e o Nereu temos planos. Hoje nós temos planos, já tivemos muitos outros planos, hoje estamos lá. O que nós temos que fazer com esses planos que temos? Aqui diz, busque sabedoria, confie em Deus e busque conselho. Vai buscar conselho na Bíblia, mas outras vezes, Léo, nós vamos buscar conselho de pessoas. Mais experientes, pessoas que você confia, pessoas que você percebe que tem uma conduta que você quer para a sua vida também. Você vai buscar conselhos. E a Bíblia nos fala isso, o provérbio nos fala isso, para nós buscarmos primeiro o conselho divino, mas depois busque conselhos de pessoas. Tem muitas pessoas que querem o nosso bem. Claro que temos que ser cuidadosos, porque quando a gente busca o conselho de Deus, a gente já aprende a ser cuidadoso. Para quem nós estaremos buscando esses conselhos? Aí também, em Filipenses 2, 3 e 4, nos encoraja a considerar os interesses do outro acima do nosso. Esse também, Léo, eu acho assim, algo muito, muito importante. Tenho certeza que muitos de nós já ouvimos quando a pessoa diz assim, olha, quando você se casa, não é para você ser feliz. Você se casa para fazer o outro feliz. Então, buscar o bem do outro, porque automaticamente você vai se sentir feliz. É automático. É muito interessante isso. Nós, no sábado à noite agora, nós estávamos lá, um monte de louça para lavar. Tivemos visita, minha mãe, meu pai, minha irmã, meu cunhado, uma irmã da igreja. Então estávamos com muitas visitas, então aquele monte de louça. Eu olhei para a louça depois da janta e fui escovar os dentes. Falei, eu vou dormir. Deixa a louça, eu vou dormir. Estava lá escovando os dentes, eu escutei o Nereu lavando a louça. Começando a lavar a louça, escutei a torneira, escutei ele, porque ele separa todos os pratos, talheres, separa tudo, deixa tudo arrumadinho para lavar. Eu escutei isso, menino, me deu um ânimo, que eu fui para a cozinha. Eu falei para ele assim, você quer que eu lavo? Daí ele falou assim, você é mais rápida. Eu falei, não, eu vou lavar. Olha só, quando você busca o bem do outro, sabe, nossa, gostei da sua palavra, te completa. Ele estava lavando a louça e ele combinou comigo durante muito tempo, ele lavou a louça todo sábado à noite. Mas nesse sábado ele começou a lavar, eu falei, deixa eu lavar. Sabe, é algo tão interessante. Ele fazendo algo bom para mim, mas eu me senti amada com pequenas coisas. Eu me senti amada. E quando eu me senti amada, o que eu fiz? Deixa que eu lavo, claro. E eu gosto de lavar louça, eu gosto. Eu sinto prazer em ter minha casa arrumada. Então eu gosto muito do trabalho de casa. Então, o que é? Quando fala nesse texto de Filipenses que nós devemos considerar o interesse do outro acima do nosso, é isso que está falando. E sabe, se nós como casais fizermos isso, nós seremos os maiores beneficiados. Não tem outra, nós seremos os maiores beneficiados. Eu já escutei alguns, até amigas, falando assim, mas daí se fizer algo nesse sentido, o outro vai se prevalecer. Não é assim. Com Deus não é assim. Se Deus está conosco no casal e você faz o benefício do outro, você vai receber. Você vai ser abençoado e você vai ser feliz. Sim, e não apenas nos grandes detalhes, mas nos mínimos detalhes. Uma simples louça faz toda a diferença. Faz toda a diferença. E podemos colocar também o trabalho mútuo, nós podemos de estar fazendo um pelo outro, nós podemos falar da oração, tão importante, E tem textos bíblicos, lá Mateus 18, 20, falando que onde tiver 2 ou 3 orando, o Senhor está ali. Então, se o casal está orando junto, Deus está presente. Então, tem tantas orientações na Bíblia, que se nós formos falar, nós vamos continuar. É muita orientação. Deus não nos deixou órfãos, Deus não nos deixou sem saber o que fazer. Por mais que às vezes como mãe e como esposa a gente sinta assim, puxa, queria um manual, nós temos um manual. Não um manual talvez do jeito que o nosso olhar quisesse, mas é um manual fantástico e fora de série. Exatamente isso que eu ia comentar. A Bíblia é o nosso manual para todos os itens, para todos os requisitos da nossa vida. Começa
do simples ao mais básico, é a solução das nossas dificuldades, dos nossos problemas. Tudo nós temos e encontramos num único lugar. É maravilhoso. Isso mesmo. E a gente está falando disso, a gente comentou já várias coisas, mas um fator muito importante é o perdão quando há algum desentendimento. Então, como o perdão é esse elemento essencial na restauração do casamento. O perdão em todos os âmbitos, mas no casamento muito mais. Tem um peso maior. Por que eu digo em todos os âmbitos? Porque não importa se seja colega de trabalho, se seja membro da família, se seja, né, um vizinho. E os vizinhos também precisam ser perdoados, que às vezes faz umas coisas em todos os âmbitos, mas no casamento muito mais. Sabe que o perdão, ele é tão importante porque você se livra de um peso quando você perdoa. Não é para o outro. Mas ele não merece. Já ouvi muita gente falando isso. Não, ele não merece. Ou ela não merece. Não é merecimento. A gente perdoa para a gente estar bem. A gente perdoa para nós, né, estarmos liberados, até para receber o perdão de Deus. Mas então o perdão, ele é essencial. Então, assim como o respeito mútuo, né, é necessário, então a gente sabe que o perdão, ele não tem nem o que dizer, né? Você vai, quem não perdoa, né, vai estar tomando veneno para que ele outro morra, mas ele próprio vai estar se envenenando. Nós precisamos perdoar. No casamento muito mais, porque estamos vivendo juntos, embaixo do mesmo teto, seguindo uma mesma direção, tem que haver perdão. Como você comentou, às vezes não é fácil você dar o primeiro passo de pedir o perdão, mesmo sabendo que está errado, mas quando você faz isso, como você falou, é como o peso, a carga, ela sai, você fica leve, tranquilo, é algo divino, é algo muito abençoado e com certeza no quesito casamento o peso é maior ainda. Mesmo que você peça perdão e você legitimamente saiba que você está certo. Mesmo assim, mesmo você pedindo perdão, você dando certo, ainda assim você recebe as bênçãos e sente aliviado. Sim. Então, falamos do perdão, já trouxemos outros requisitos sobre o casamento. Existe alguma fórmula mágica para estar tudo certo? Boa pergunta. Não existe uma fórmula mágica. Mas existem algumas coisas que a gente pode estar desenvolvendo, fazendo com que o nosso relacionamento se torne realmente melhor. Como nós falamos, né? Fórmula mágica? De jeito nenhum, né? Se tivesse uma fórmula mágica seria bom, né? Não, mas não tem. Porque o casamento, assim como os filhos, é para nos prepararmos para o céu. Sabia disso? O casamento também é para nos preparar. A gente aprender a dividir, aprender a amar, aprender a respeitar, aprender a tolerar, aprender a tirar, às vezes, o pé do freio. Tudo isso é aprendizado. Então, tem muitas coisas que a gente precisa fazer. E sabe, eu vejo que um item muito importante é dedicar tempo. Tempo de qualidade. Eu lembro do livro, né, que eu li um tempo atrás, que dizia sobre o tempo, né, e dizia assim, que você pode ter um tempo, se você não conseguir dar um tempo de qualidade, mas pelo menos um tempo pequeno. Não, no casamento você precisa ter um tempo de qualidade. Entender como é que o cônjuge, como é que ele se sente amado. Ele se sente amado com presente? Então, nem que seja coisinhas pequenininhas, mas dê presente. Ele se sente amado com o tempo de qualidade, conversando, pare tudo. Eu lembro, tempos atrás, que eu fazia assim, nós estávamos conversando, eu já estava limpando, puxando aqui, arrumando ali, e chegou um dia que o Neilão me falou, ele falou assim, pare, olhe para mim, pare, olhe. Muitas vezes precisamos desse tempo de qualidade, e nós como cônjuges precisamos também mostrar para o nosso cônjuge, no casamento, dizer o que para você é importante. Muitas vezes nós queremos que o outro adivinhe, e o outro não vai adivinhar. Então a gente precisa, né? Aí você perguntou da fórmula mágica. Não há fórmula mágica,
mas nós precisamos comentar, fazer com que o outro saiba o que você gosta, como que você se sente bem, o que você gostaria que realmente fosse feito. Você sabe que hoje aconteceu um episódio, depois eu fiquei assim, parei e fiquei pensando. Tem uma cunhada, mora em Santa Catarina, ela entrou em contato conosco, ela vai vir esse final de semana agora ali em casa, e ela queria que comprássemos, ouvíssemos passagem para ela andar de trem. Olha só como a mente nossa, ela nos engana muitas vezes. O que aconteceu? Na hora que ela falou, eu escutando, né, no Viva Voz com o Nereu, eu falei pro Nereu, não, o Nereu falou assim, a Neia vai ver, porque a Neia sabe. Eu já fiz assim, não. Por quê? Porque já me veio à mente 17 anos atrás, quando bem na semana, eu tinha perdido o nosso bebê, fiquei 2 semanas na minha mãe, então foi na terceira semana. Terceira semana eu voltei para casa, e quando eu estava em casa, ainda eu ganhei mais uns dias da editora, eu estava em casa, ela entrou em contato e ela falou assim, olha, eu quero viajar para o interior do Paraná. E lá no interior do Paraná, aí é mais fácil comprar passagem. Eu vou até a casa de vocês, posamos aí e nós vamos viajar. Você compra passagem para mim? E naquele momento eu falei para ela, eu falei assim, puxa, né, para comprar passagem, eu tenho que ir até a rodoviária, eu estou ainda convalescendo, né, estou ainda melhorando, sarando. E ela insistiu ali, e eu falei, para mim ele é ainda difícil dizer não, mas naquele momento eu falei, eu vou. Levei o Natan, 3 aninhos arrastando, eu andando devagarinho, fui até a rodoviária, um calor que estava, eu voltei. Naquele momento que o Nereu falou isso, Léo, me veio à mente, eu falei, não. E, porque eu tenho também outros planos, se eu não tivesse que ficar procurando coisa na internet, tudo veio na minha mente. E eu falei, não. Eu percebi que o Nereu ficou triste. E eu fui fazer o que eu tinha planejado ontem, que eu faria hoje. Fui, aí depois o Nereu falou, já viu a passagem, deu tudo certo. Mas sabe, muitas vezes eu vejo que fórmula mágica, como você me perguntou, fórmula mágica não há. Mas a gente precisa se conhecer. Nós precisamos nos conhecer. Saber quais são os gatilhos que vão atrapalhar o nosso bom relacionamento. Quais são os gatilhos? O que acontece naquele momento antes de você explodir ou de você dizer um não que deveria falar? Ou talvez sim, deveria ter dito não mesmo? Essas coisas a gente vai se conhecendo com o passar do tempo. E depois eu estava lá, até com as unhas cheias de tinta, estava lá pintando e pensando, refletindo e falando, né, com o Espírito Santo, falando do Espírito Santo. Era isso mesmo que eu deveria ter falado? Ou não era? Eu simplesmente ali falei não, porque eu tinha outros planos, eu tinha outras coisas e sabe, minha cunhada folgada. Mas assim, claro, eu estou falando isso, né, para a gente descontrair, mas assim, a gente precisa se conhecer, conhecer o outro, para que as coisas sejam um pouco melhor. Para que as coisas, sabe, não saiam do trilho muito fácil. E quando a gente vai amadurecendo e se conhecendo, facilita muito. Então eu diria que a fórmula mágica não tem, mas que a gente pode estar aprendendo a lidar. E aprendendo a lidar, a gente pode conseguir ganhar muito. Como Jesus falou, 100 vezes mais nessa vida, servindo a Ele, e por fim a vida eterna. Amém. Então, para a nossa reta final de hoje, na verdade você já respondeu até, que é para compartilhar uma história inspiradora de restauração conjugal. História inspiradora de uma relação conjugal. Eu pensei e posso pensar mais um pouco sobre ela, mas eu gostaria de convidar o ungido do Senhor, o pastor Antenor. Gostaria de convidar o pastor Antenor. Pastor, o senhor pode compartilhar conosco alguma história de restauração conjugal? Posso. Na verdade, escutando vocês, me veio duas histórias.
Primeiro quero dizer que todos os casamentos que estão desmoronando, que eu sou chamado, eu faço a mesma pergunta. Vocês fazem o culto diário? E até ontem, até hoje, todos os casamentos que se desfizeram não faziam o culto diário. Então eu acho que a base está aí. Se o casamento tem que ter Deus, precisa ser diário. Mas eu era pastor na Fazenda Rio Grande, ou estava pastor na Fazenda Rio Grande, e uma quarta-feira, eu cheguei um pouquinho mais cedo no culto, e eu notei uma moça, uma jovem senhora, nos primeiros bancos. Fui cumprimentar, e ela falou: pastor, o senhor tem um tempinho? Eu falei: tenho. Podemos conversar? Eu falei: podemos. Falou assim: eu sou Patrícia, quero contar rapidamente a minha história, sou casada, sou bem casada, tenho um bom marido, tenho um bom lar, tenho situação financeira muito boa, sou casada há 9 anos, e começou a contar assim detalhes positivos. Falou: só que tem um problema. O problema é que a minha cunhada engravidou, e eu sou casada há 9 anos e não consigo engravidar. E eu estou sentindo ciúmes da minha cunhada. O senhor podia orar por mim? Pedido de oração é para que ela não sentisse ciúmes da cunhada, porque, coitada, deixa a cunhada engravidar, né? A gente orou, mas era costume toda quarta-feira orar por uma família. E quando foi o momento de oração, o Espírito Santo foi muito forte para mim: chama a Patrícia, ore por ela. E então eu chamei todos os anciãos na frente, chamei a Patrícia, a gente fez uma roda em volta da Patrícia, a igreja inteira de joelhos, e a gente orou pela Patrícia. E a gente pediu para Deus agir na vida da Patrícia. Patrícia não era adventista, era uma visitante, vinha só na quarta-feira, e como vocês sabem, o pastor tem 7 igrejas, não é toda a quarta que vem, né? Demorou mais ou menos uns 3 meses para dar certo de novo estar na quarta-feira, e ela também presente. Cheguei na igreja, fui cumprimentar, falei assim: o senhor já sabe? Falei: não sei. Ninguém contou? Falei: não. Pastor, hoje eu estou vindo do médico e escutei o coração do nenê da minha barriga. Isso é o nosso Deus, sabia? Isso é o nosso Deus. Mas falando em restauração de um casal, na Areia Branca tinha um casal muito cristão, o Ivo e a Maria. Os dois casaram já com idade bem madura, e não muito tempo depois começaram a ter problema no casamento. O Ivo um pouco estourado, e a Maria achou que era melhor voltar para a casa da mãe. E deixou ele e voltou para a casa da mãe. E num domingo à noite eu fui pregar na igreja, que os dois eram membros, e no final do culto o Ivo me chamou e falou assim: pastor, eu sou cristão, não quero fazer nada errado, mas eu não consigo ficar sem esposa. Sexualmente, para o homem, é muito difícil ficar sem mulher. Eu falei: Ivo, você está fazendo uma coisa muito séria. É ser fiel para Deus. Então nós vamos nos ajoelhar, nós vamos orar, e Deus vai resolver o teu problema, desde que você queira continuar sendo fiel. E a gente orou juntos. Isso era domingo à noite. No meio da semana, o Ivo foi até a casa da mãe da Maria, conversou com a Maria. Ela voltou para casa, conversou com ele fez tratamento para os nervos, para controlar, porque cada um tem seu problema e precisa
resolver, né? A gente precisa tolerar o outro, mas o outro também precisa corresponder, e o Ivo fez o tratamento, melhorou. Mas uma coisa os dois mudaram. Eu falo para cada casal a mesma coisa. Culto diário. Culto diário. Só que tinha um detalhe. Os dois moravam em Areia Branca dos Assis e os dois trabalhavam em Curitiba. E para chegar no trabalho, eles tinham que sair no ônibus das 5 da manhã. Sair com o ônibus das 5 da manhã. E os dois chegavam perto das 9 da noite em casa. Pelo horário do ônibus, muito tempo na rua. Vocês imaginem trabalhar o dia inteiro. Que horas precisa acordar para pegar o ônibus das 5? Chegar em casa às 9 para depois fazer janta, tomar banho, fazer tudo, né? Qual é o horário do culto? Mas os dois falaram assim: se é para pôr Deus, vamos colocar Deus. E eles então fizeram todas as contas e eles precisavam acordar às 3:30 da madrugada para dar tempo de fazer o culto, para pegar o ônibus, para ir para o serviço. Queridos, não é fácil. Você ter dormido 10 e pouco da noite, 3:30 da madrugada você está levantado. Ele falou assim: só pastor, eu não consigo fazer o culto antes de comer, senão eu durmo fazendo o culto. Eu tenho que levantar, lavar o rosto e comer, aí passa um pouco do sono, daí a gente faz o culto e sai correndo para pegar o outro. Mas alguns meses depois ele me chamou e falou: pastor, hoje estou vivendo minha lua de mel. Amém. Queridos, você está com dificuldade? Seja na família, seja no casal, só tem um que pode ajudar. Ele se chama Deus. Ele pode ajudar, ele pode resolver, ele pode suprir as tuas necessidades. Mas você tem que colocar a tua vida na mão diariamente. Oremos. Obrigado, Senhor, nós louvamos e agradecemos Teu santo nome, pela alegria que o Senhor nos concedeu de podermos estar aqui nessa noite. Obrigado porque o Senhor nos abençoou de forma maravilhosa aqui, Pai. Obrigado porque, através do diálogo aqui, do bate-papo, nós entendemos um pouquinho sobre o Teu plano para o casamento, para o nosso lar, Pai. Nós sabemos que o casamento é muito especial, é muito importante quando o Senhor estabelece. É a partir do casamento que o Senhor estabelece todas as relações sociais. Por isso, Pai, que o Senhor possa abençoar o nosso lar, cada lar aqui representado, Pai. Que o Senhor possa abençoar cada casal aqui representado. Que o Senhor possa estar com cada um de nós, possa ser o nosso elo. E que o Senhor possa nos ajudar a viver os princípios descritos na Tua palavra, Pai. Possamos amar, nós possamos ser bons perdoadores, mas acima de tudo, Pai, que a gente possa saber convidar o Senhor todos os dias para estar conosco. Abençoe cada pessoa que se encontra aqui hoje, nessa noite. Nós oramos pedindo que o Senhor esteja conosco. Que o Senhor possa nos levar em casa, em segurança, e amanhã a gente possa se encontrar aqui novamente. Por isso nós finalizamos essa prece e ela vai carimbar em nome de Jesus. Amém.